pra cá, Anne Caroline, tudo bom com você? Chega mais, senta aqui na nossa Olá. sala. Como é que você tá? Tudo bem. Tá com tudo você? bem mesmo? Tudo certo. Puxa vida, olha, faz tempo que existe essa nomenclatura ebiatra? Existe desde vem da época da Hebe, que é a deusa da juventude. Muitas pessoas confundem ebiatria com herbiatria, com R. Herbiatria é o estudo das plantas, né? Apesar da gente gostar bastante das plantas, o que eu faço é o estudo do adolescente, que é ebiatra, tá? Então vem da deusa Hebe, da juventude, e é uma área de atuação da pediatria. Então, para ser ebiatra, tem que ser pediatra. E depois que a gente faz a residência de pediatria, a gente faz uma outra subespecialização em adolescência, que é para cuidar dessa faixa etária que é definida. Depende da sua referência, né? A gente pode usar a Organização Mundial da Saúde, e aí a faixa etária é dos 10 aos 19 anos. E, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, dos 12 aos 18 anos. Então, é esse período que a gente atende. E o que vocês normalmente, de que forma que vocês cuidam do adolescente? Porque o pediatra, a gente sabe tudo que ele faz ali, né? Quando é adolescente, o que muda? Certo, bastante coisa. Imagino, né? Tá. Então, o adolescente, ele sempre, antes da ebiatria, ele ficou assim meio que perdido, né? O ebiatra atendia, mas o pediatra ele pode atender até os 18 anos, né? Mas chegava numa certa idade, né? Geralmente quando começava a adolescência, acabava encaminhando para a clínica adulta. E na clínica dos adultos, eles tratam o adolescente como adulto, e ele ainda não é. Sim. Ele está numa fase de transição, né? Da infância para a vida adulta. Sim. E nessa fase existem uma série de transformações, né? Físicas, emocionais, sociais. Então, o adolescente ele precisa de um cuidado mais voltado para essa área. Existem várias questões que a gente aborda na adolescência, né? Específicas dessa faixa etária, como transformação do corpo, a puberdade, a sexualidade, os primeiros relacionamentos, questões de comportamento de risco, vícios, ansiedade, questões emocionais, Sim, né? Ansiedade, depressão. E dessa forma, o atendimento do ebiatra, a diferença é a seguinte: a gente faz uma consulta com etapas, onde na primeira etapa a gente faz um acolhimento da família e quem estiver acompanhando o adolescente, né? Se tiver o pai, a mãe, o adolescente, aí a gente conversa para alinhar as expectativas de como vai funcionar o atendimento, onde a gente explica as questões de direito de sigilo, confidencialidade, a gente acorda que existe a quebra do sigilo em situações específicas que expõem risco de vida, geralmente ao adolescente ou às outras pessoas. E nesse caso, a gente irá quebrar o sigilo para a mãe ou para quem acompanha. Sim. Só que tudo de acordo com o que a gente conversa com o adolescente. Nada pelas costas dele, nada que faça o adolescente perder a confiança no seu médico. Sim. Então, somente na primeira consulta a gente divide dessa forma, onde na primeira etapa a gente conversa com os dois, depois a gente dá oportunidade para a mãe, para o pai, se eles quiserem conversar alguma coisa só com o médico, se o adolescente não se importar, porque a gente ainda não se conhece, então não teria nada para contar para eles. Então, a maioria das vezes eles aceitam, né, quando os pais querem. E a terceira etapa, com o adolescente sozinho. Aí, nesta etapa, a gente aborda todas as questões relacionadas ao adolescente, as amizades, os planos de futuro, os hobbies, o que ele faz no tempo livre, e nesse momento a gente consegue identificar os comportamentos de risco. Como o adolescente ele está desacompanhado, ele se sente muito mais à vontade para falar sobre a sua vida, sabendo que a gente não precisa contar para os pais, a não ser que alguma coisa realmente esteja expondo ele a um risco de vida. Entendi. E que se isso acontecer e a gente identificar nesse momento, a gente vai chamar os pais e vamos contar juntos. Certo. Então, essa que é a grande assim, diferença da ebiatria para a pediatria. Entendi. E quais são os problemas de saúde mais comuns, né, que se encontram nos adolescentes? A maioria das vezes, na verdade, trata-se de uma adolescência normal, né? Porque o adolescente, ele
está passando por uma série de mudanças onde a gente fala que ele vive um luto. A perda do seu corpo infantil, a perda dos pais da infância, a perda da sua própria identidade. E com isso ele entra em uma série de conflitos que as pessoas olhando de fora às vezes identificariam como uma situação de risco, um problema, mas na verdade é só o adolescente fazendo o seu agrupamento. Ele se identifica mais com os pares, se afasta um pouco da família, tem crises religiosas, crises de identidade. Então, ele entra em uma série de conflitos que são próprios da adolescência. Essa é a maioria dos pacientes que a gente atende. Agora, existem também os pacientes que apresentam questões emocionais, como ansiedade, depressão, né? Principalmente depois da pandemia, a gente atende bastante adolescentes com questões relacionadas ao convívio social, escolar, ao convívio familiar, né? Porque acabaram ficando mais próximos de casa e o natural seria o adolescente realmente ter um espaço mais para se desenvolver, né? Fora desse ambiente. E as questões de dúvidas sobre puberdade, por exemplo, que é uma coisa muito importante, que a adolescência é uma faixa etária, como eu falei, esse período ali, de 10 até os 19. A puberdade são as mudanças físicas que transformam o corpo infantil no corpo adulto. E não necessariamente ela acontece neste período da adolescência. Então, as meninas, por exemplo, elas podem começar a puberdade dos 8 aos 13 anos, né? Começar o desenvolvimento das glândulas mamárias até transformar num corpo adulto. E os meninos, o aumento do volume testicular começa dos 9 aos 14. Então, às vezes, a puberdade, o corpo deles começa a se transformar antes de ter iniciado a adolescência. Então, ainda na fase da infância. E aí chega, e como cada um tem esse período longo, assim, entre iniciar dos 8 aos 13, às vezes uma menina de 8 anos vai ter um corpo já quase de adulto e uma menina de 13 anos, não. Então, na mesma sala, a gente vai encontrar adolescentes totalmente diferentes. Isso também gera uma série de dúvidas para o adolescente, uma série de conflitos, onde eles ficam pensando, será que eu estou normal? Porque meu amigo é mais alto? Mas meu amigo é mais alto porque ele iniciou a puberdade antes, já passou pelo estirão do crescimento e ele ainda não. Então, são dúvidas que a gente consegue tirar também, bastante relacionado com o que os adolescentes se preocupam. Entendi. Primeira menstruação, que é uma das principais preocupações das meninas, a gente consegue orientar. Muitas vezes elas têm medo desse momento, né? Então, a gente trabalhando desde o início, antes que isso aconteça, elas já ficam mais preparadas, mais seguras para conversar. Orientação sobre sexualidade, porque também começam os primeiros relacionamentos, a gente orienta como se relacionar de uma forma segura, né? Que eles têm um ambiente acolhedor para conversar, que eles podem procurar a gente a qualquer momento. Às vezes, naquele instante, não faz sentido para o adolescente para a gente falar sobre determinado assunto, mas a gente deixa aberto ali para qualquer momento que ele precisar, ele possa procurar a gente. Então, ele não fica perdido no mundo. Entendi. E como que os pais podem apoiar, né, da melhor maneira possível na questão física, né, dos cuidados com a saúde, né, dos adolescentes e também nas questões mentais? Certo. O primeiro passo, né? Os pais, eles precisam entender que o adolescente está vivendo essa fase de transição. Então, eles podem ser um pouco mais pacientes, né? Eu não gosto quando eu escuto as pessoas falando assim, então você cuida de adolescentes aborrecentes. Não, não são aborrecentes. Eles estão vivendo uma fase de transição, onde todos nós já passamos, a gente se esquece, mas a gente tem que entender que é uma fase de muitas mudanças e preocupações para eles. Então, o primeiro ponto, ter paciência com o adolescente. Saber orientar o adolescente sobre o que é o certo, o que é o errado. E deixar, né, dar oportunidade para ele ter o contato com profissionais que possam orientar, com certeza, esse cuidado, porque nem sempre o adolescente vai querer falar com os pais, que eu já disse que é um comportamento normal da adolescência, onde eles se afastam um pouco dos pais e acabam se aproximando dos grupos. Então, se os pais se fecham neste momento, porque o adolescente se afastou um pouco, e não levam a um profissional para ele ter esse cuidado especial,
o adolescente ele vai acabar tendo a orientação apenas dos amigos, que também são adolescentes, que também, se estiverem sem orientação do profissional, vão ficar perdidos no mundo, fazendo o que eles acham que é certo e eles ainda não têm discernimento para escolher um caminho para a vida, né? Até porque, assim, hoje em dia, a adolescência, além da faixa etária, a gente vê que ela está se prolongando por questões de desenvolvimento cerebral mesmo. Os adultos não estão virando adultos mais aos 18 anos. Aos 18 anos, a maioria das pessoas ainda não está pronta para sair de casa, ainda não decidiu o seu futuro, que são coisas que a gente também trabalha na ebiatria, né, os planos de futuro. A gente sabe, pelos estudos, né, que o desenvolvimento do cérebro, ele termina por volta dos 25 anos, que é quando já consegue tomar as decisões, discernir o certo e errado. Então, a primeira coisa e mais importante é ter paciência com este período, saber orientar, ou pelo menos dar oportunidade para esse adolescente ser orientado por um profissional de saúde. Entendi. Quais são os principais assuntos que você aborda no seu consultório com relação à saúde mental dos adolescentes? Porque hoje em dia o negócio está bem diferente de antigamente, né? Sim. A gente sempre comenta aqui essa questão de que todo mundo sabe, nada é mais como antes, ninguém consegue mais brincar da maneira que brincava, a gente não pode mais brincar na rua, não conseguimos deixar os nossos filhos brincar na rua. Então, assim, é telefone ali o tempo todo, 24 horas na mão, é da escola para casa e dentro de casa telefone 24 horas em alguns casos, né? Certo. Quais são os assuntos assim que você mais aborda com relação à saúde mental? Então, essa parte, ela é individualizada, né? Durante o atendimento com o adolescente, eu consigo identificar os conflitos que ele está vivenciando naquele momento. De um modo geral, como você mesmo falou, hoje em dia, a série de estímulos para os adolescentes é muito grande. Então, muitas vezes eles não conseguem se desligar do mundo externo, né? Desligar do celular, às vezes na consulta mesmo, enquanto ainda está com a mãe, mexendo no celular, falando para os amigos ligando, e o que nós vamos fazer daqui a pouco, vamos esperar um pouco, vamos terminar a consulta. Então, primeiro, a gente tira ele deste momento onde ele está cercado de uma série de estímulos para poder conversar abertamente, coisa que talvez eles nunca tenham feito, para eles se sentirem seguros de falar o que incomoda. Aí, nesse momento, a gente consegue identificar se o adolescente traz questões relacionadas à dificuldade com sono, questões emocionais, se sente triste a maior parte do tempo, ansiedade. Então, a gente vai conversando para identificar o que cada um dos adolescentes apresenta. Entendi. E qual que é o papel da educação sexual para os adolescentes? Como que você faz isso, né, no seu consultório também com eles? Da mesma forma, cada adolescente está na sua fase. Não necessariamente porque é da mesma idade que eles estão na mesma fase de desenvolvimento, né? Por exemplo, se a menina iniciou a puberdade antes, provavelmente ela vai começar a se relacionar antes, né? Então, eu identifico naquele momento do atendimento com o adolescente. Em que fase você está? Você já gostou de alguém? Primeira pergunta que eu faço em relação a isso. Você já gostou de alguém? Já gostei. Gosto, não gosto. Fala um pouquinho mais sobre isso. Muitas vezes, neste momento, surgem as questões onde eles ficam, às vezes, apresentando uma certa dificuldade, mas a maioria deles sempre traz aquilo que eles sentem. Às vezes eles conseguem tirar um peso de anos de gosto de pessoas do mesmo sexo, nunca tive coragem de contar para os meus pais. E aí eles se sentem acolhidos da gente conseguir ouvir. Tudo bem, já gostou de alguém, gosta de alguém, depois já se relacionou com alguém? Já até onde vocês chegaram? Ou você se relaciona com alguém atualmente? Em que fase vocês estão? Só converso, já tenho intimidade de ir para casa, sair junto, e você sabe como funcionam os cuidados? Se sabe, tudo bem, vamos ver se está tudo certo. Se não sabe, eu oriento. Ou quando o adolescente fala, não quero nem saber disso, porque às vezes eles falam, não faz sentido para mim. E aí eu pergunto, bom, você quer que eu te oriente agora? Posso te orientar? Faz sentido para você? Não vou falar para os seus pais, eles já se sentem mais seguros. Isso eu não preciso falar. Oriento neste momento.
ah, não, gostaria de saber mais, ou agora não faz sentido. Então vamos falar em outro momento, mas deixa o meu contato e aí depois a gente conversa um pouco mais. E pra gente finalizar aqui, com quantos anos a gente pode começar a falar com os adolescentes sobre educação sexual? Porque tem pais que têm vergonha, né? A partir do momento que a criança já tiver discernimento, a própria criança, você já pode começar a iniciar. Por exemplo, se iniciou uma puberdade com 8 anos e faz sentido para aquela criança você falar alguma coisa sobre isso, sim, orientar cuidados com as outras pessoas, né? Agora, a adolescência inicia aos 10. A partir dos 10 anos deve ser conversado, sim, sobre a sexualidade ou as outras questões da adolescência até o momento onde aquele adolescente se encontra. Muito bom. Anne, foi muito bom conversar com você, viu? A gente conseguiu conhecer um pouquinho mais aí, né, da sua especialidade. Por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Vou deixar. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Tá, eu tenho um Instagram, posto algumas coisas relacionadas, né, à ebiatria, chama doutora Carol Ebiatra. Tem um site também, onde falo todas essas questões da ebiatria, como funciona a primeira consulta, o que é definido como adolescência, as pautas que a gente vai abordar, doutoracarolebiatra.com.br. E é isso. É isso. E na minha bio do Instagram tem os links de atendimento, né? Eu atendo na Clínica Mãe Canguru, que é aqui na Zona Norte, e atendo na Clínica Pediátrica de Especialidades, que fica em Perdizes. Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Depois você volta, a gente conversa mais, a gente abre para mensagens, que aí todo mundo consegue tirar dúvidas aqui ao vivo. Combinado? Um beijo para você. Muito obrigada.